Aquele momento especial, final de estudo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e hoje o 13º capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deus amado, obrigado por essa grande jornada, Senhor, que nós estamos tendo com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado, porque nós juntos aqui estamos caminhando e aprendendo tanta coisa com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, eficaz e tem tratado os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez hoje, Senhor, nos ilumina, nos dá entendimento, nos guia à verdade e nos faz entender a Tua mensagem para nós hoje. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa carta, por esse estudo. Estou feliz, estou animado. Espero que você também esteja. Vamos lá então. Bom, finalzinho do capítulo 12, a gente viu Paulo estava falando ali que ele estava com receio de, ao encontrar os irmãos de Corinto, encontrar eles em mau estado, briga, inveja, ira, imoralidade sexual, um monte de coisa. Desculpa, você talvez esteja chegando agora, né? Se você está chegando agora, acompanha esse vídeo, tá? E aí, quando acabar o vídeo, você volta para o primeiro dessa playlist. E aí você vai conhecer toda a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já estudamos aqui no canal a primeira também e muitos outros livros da Bíblia, que é isso que a gente faz aqui, né? Estudar a Bíblia. Mas vamos lá então, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. E depois qual era o padrão de Paulo, né? Paulo fundava uma igreja, permanecia, fortalecia, formava uma liderança e saía em missão para fundar a próxima. E aí, sempre que ele podia, ele fazia suas viagens missionárias, também visitando igrejas já consolidadas para fortalecer. Então ele está aqui anunciando, né, a terceira vez que ele ia fazer uma visita, e aí ele fala, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Isso aqui é interessante porque não é só um princípio geral, mas é também lá na lei do Antigo Israel, a lei do Antigo Testamento, também era um ditame dessa lei, que dizia que não se podia condenar alguém com base num testemunho. Tinha que ter pelo menos 2, né? Isso aqui é até uma questão de sabedoria para nós nos dias de hoje, né? Eu não vou levar aqui para a questão judicial ou mesmo para uma questão de grandes tumultos na igreja, mas eu vou trazer aqui para o âmbito pessoal, para o 1 a 1, né? Acontece comigo, acontece com você, às vezes uma relação ali começa a sair faísca e às vezes alguém vem e traz uma informação para a gente. Não decida uma questão baseado no que uma pessoa disse, tá? Eu nem estou dizendo que é mentira. Às vezes é apenas um ponto de vista equivocado. Às vezes é alguém que só viu um pedaço do quadro. Quer fazer um exercício? Você pega uma figura, um desenho, alguma coisa assim, que você conheça, que você goste aí, pega uma imagem, e aí você cobre com a mão e deixa só um cantinho. E você fica olhando só para esse cantinho e tentando reimaginar o desenho. Será que dá para fazer um desenho diferente a partir desse cantinho? Você vai ver que dá. Às vezes o ponto de vista de alguém, de uma situação, de um relacionamento, ela conhece um pouquinho dos fatos e o resto é ponto de vista. E aí quando você espera a questão se desenrolar, ouve outra pessoa, né, até o Antigo Testamento fala, né, que vem o primeiro e parece ter razão, aí vem o outro e conta seu ponto de vista. Então cuidado, não tome decisões, né, não decida a questão baseado no que uma pessoa fala. Você pode ter grande prejuízo, você pode perder uma amizade, você pode se colocar em encrenca por causa disso, né? Tenha moderação. Quanto mais se for uma questão maior que envolve a igreja, como é o caso aqui, né? Seguindo o texto, já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Então Paulo está aqui só dando uma ênfase. Olha, o que eu estou falando aqui, gente, não é novidade, eu já falei antes, estou falando de novo, já falei isso pessoalmente, eu falo em carta, é só uma frase de ênfase, né? Para deixar claro, olha, aqui o assunto não é novidade. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram, e a todos os demais. Quando Paulo fala isso, aí você talvez pense assim, mas não é todo mundo que peca? Sim. Aqui, sempre a ideia do contexto, né? A gente tem que ter uma frase no seu contexto. Quando a gente olha o contexto, que a gente estava lendo antes, por exemplo, o capítulo 12,
Você entende que quando ele fala aqui os que pecaram, ele está falando daqueles pecados públicos, notórios, daqueles que foram manchas ali na igreja. Não é a todo ser humano que peca, porque aí é todo ser humano mesmo, né, tirando só o nosso Senhor Jesus, que, na minha opinião, é o único ser humano de verdade, né? Nós somos apenas rabiscos estragados do que é ser ser humano, porque a gente peca, né? E aí nós estamos decaídos aí da nossa posição que éramos para estar. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais: se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Agora Paulo dá aquele aperto. Ó, eu vou repetir aqui, tá? Se eu for de novo, eu não vou pegar leve. Por quê? Porque vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Gente, Paulo era apóstolo, na minha opinião, eu sei que a minha opinião não conta, né? Mas eu quero falá-la mesmo assim. Maior cristão de quem eu já ouvi falar. De todos os cristãos a respeito de quem eu já li, Paulo é o maior, né? E o pessoal estava duvidando que Cristo falava por meio de Paulo. Eu acho que foi um erro grosseiro que eles cometeram. Então Paulo falou: olha, se eu for de novo e eu pegar vocês nesse estado que vocês estavam antes, vocês continuarem nessa, eu não vou poupar ninguém. Aí é interessante que, se a gente parar de ler o texto aqui e tentar imaginar o que vem pela frente, se você não conhece o texto ainda, talvez você imagine assim: bom, agora Paulo vai afirmar e vai dar aquela reforçada nas suas credenciais apostólicas. Não. Na verdade, ele vai reafirmar Cristo. Cristo é o centro do ensino do apóstolo Paulo. Sempre é, o tempo todo, ele está centrado em Cristo. Então ele vai falar agora de Cristo. Vocês estão duvidando que Cristo fala em mim, diz ele, né? Então, ele não é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês. Nós vemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, das cartas do Novo Testamento, né, é aquela igreja que está pior. Ainda assim, é a única igreja de quem se ouve falar que todos os dons se manifestam nela. E então, Paulo está aqui falando: olha, quando Cristo trata com vocês, ele não é fraco, ele é poderoso, sim, o Espírito está ali presente, inclusive na manifestação de dons, né, o Senhor está se manifestando também em profecia, também em línguas, também em curas. E aí eles estão... Então eles sabem quem é Cristo, eles sabem o poder dele. Porque de fato ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Aqui é uma relação que os incrédulos não pegam. Quando a gente estuda a crucificação, quando a gente estuda a cruz, né, quando a gente estuda a teologia da cruz, todo o significado ali, a gente que tem fé, a gente entende, ele se entregou voluntariamente, era um plano de Deus para a nossa salvação. Então a gente vê ali o servo sofredor, por exemplo, está lá em Isaías, né? E aí ele é humilhado, ele é maltratado e torturado e finalmente assassinado. E até hoje o nome dele é jogado na lama. Esse é o fato. Até hoje o nome de Jesus ele é emporcalhado por muitos dos incrédulos, né? Só que ele vive pelo poder de Deus. E mais do que isso, né? Vocês lembram que Estevão viu, nós estudamos juntos em Atos, né? Estevão estava para morrer e ele viu os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita de Deus. Ele está à direita de Deus, né? Ele está numa posição que é a posição dele. E aí quem está na incredulidade não entende isso. Tem contos até, né? Não se sabe se são relatos históricos, de povos que quando viram o símbolo cristão, né, e entenderam aquilo ali, mas o Deus de vocês é fraco, morreu. E depois que esses povos se convertiam, davam testemunho de que entendiam que, na verdade, estavam lidando com o Todo-Poderoso, que tomou a sua vida de volta. Então, ele vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. E aí Paulo trata aqui um paralelo, né? Ele traça um paralelo. Paulo, um homem, possivelmente um homem pequeno, até por causa do termo Paulo em grego, que tem essa conotação de pequeno, um homem que a si mesmo se apresentava como fraco, que tinha problema de saúde, isso ele nunca esconde, está nas suas cartas,
Aparentemente ele não era um grande orador, porque falavam isso dele, né? Ele nas cartas parece que é poderosão, mas quando está presente não é. E ele, um homem aí de aparência fraca, mas que se firma no poder de Deus. Então ele faz esse paralelo, olha, assim como Cristo, né, na forma humana, ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. A minha expectativa também é de viver nele, pelo poder de Deus. E aí Paulo acrescenta, para o bem de vocês. A gente não pode negar que a vida e a obra do apóstolo Paulo, elas foram de grande impacto e fizeram muito bem para a igreja daquela época e fazem bem para a igreja ao longo da história. Cá estamos nós sendo beneficiados pela vida do apóstolo Paulo. Agora vem um trecho, e quando eu estava revisando, vocês sabem, né? Eu me preparo, eu estudo esse material, já é um material que eu conheço, mas ainda assim eu estudo, eu venho para cá, para o estúdio, e eu gosto de, antes de gravar, eu gosto de dar uma última revisada. E eu estava dando essa revisada agora faz poucos minutos, né? E pensando aqui nesse texto, né? E quando que ele fala comigo? E eu convido você a ouvir esse texto também, deixando que o texto sagrado fale com você. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Sabe que é uma característica, eu acho que ela é muito valiosa e como muita coisa que é valiosa, muita gente não enxerga o valor verdadeiro, né? Nessa prática de botar a si mesmo à prova. A gente não deve cair no erro, no engano, que é tão comum ao ser humano. Eu não vou falar nos dias de hoje, a gente estuda história, a gente vê que isso está ao longo da humanidade, é uma coisa da carnalidade humana, né? Que é o achar que tem razão. Né? E dizer, não, mas agora eu estou certo, é o sempre querer argumentar e dizer, não, mas agora eu estou certo, eu tenho razão, né? A gente tem que ter uma pontinha de dúvida. A gente tem que olhar diante do espelho, examinar a si mesmo. A gente tem que se colocar diante de Deus, de joelhos, e dizer assim, Senhor, será que eu entendi errado? Será que isso que eu estou fazendo, eu tô indo por um caminho que não é teu? Será que aquele texto que eu li e que eu tanto prezo, eu interpretei errado? Será que o que eu disse não era condizente com o que o Senhor queria que eu dissesse? Enfim, eu acho que é saudável, eu acredito que é saudável, e o texto me mostra que é saudável a gente ter esse questionamento. Porque se a gente está firme em cima de um pedestal, dizendo assim, não, mas eu não vou questionar porque eu leio a Bíblia e eu tenho a verdade que está aqui. Não, a Bíblia é a verdade, mas quem disse que eu entendi direito? Eu sou sujeito a falha, estou falando de mim, realmente, de mim aqui, eu que estou falando com você, né? Eu me questiono. E eu oro e eu peço a Deus, Senhor, me ilumina, eu quero entender. Eu já li esse texto aqui várias vezes, mas você viu que no começo do vídeo eu não orei por você, eu orei por nós. Porque eu quero ser iluminado, eu quero entender. Porque se eu tiver errado, eu não quero me ver indo contra Deus. Então eu quero achar sempre em Deus a orientação certa. E isso às vezes vai significar baixar a cabeça e ouvir o que outra pessoa que eu não gosto está me dizendo. É moleza a gente ouvir amigo falando o que a gente gosta. Mas muitas vezes é alguém que a gente não gosta, que está dizendo o que a gente não quer ouvir, mas é ali que está a verdade. Então a gente tem que provar a si mesmo, sim, a gente tem que ter humildade, sim. Vamos lá para o texto de novo. Examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? Bom, isso que eu acabei de falar, né? Eu procuro em Deus. Essa igreja aqui, torta do jeito que estava, Jesus Cristo estava lá? Estava. Paulo reconhecia isso e perguntava, ei, vocês não reconhecem que ele está aí? Então provem a si mesmos. Vocês podem fazer isso. Ele está no meio de vocês. A não ser que já tenham sido reprovados. Né? A não ser que vocês já tenham abandonado o caminho da fé mesmo, e aí Cristo não está mais com vocês, porque vocês não estão mais com eles. Mas
Paulo espera que não, né? E espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Porque quando tinha toda essa coisa de falsos mestres jogando a igreja contra Paulo, talvez tivesse gente achando assim, não, nós somos de Cristo, mas Paulo não é. Então Paulo assim, eu espero que vocês não estejam reprovados e que pelo menos reconheçam que nós também não. Ou seja, está havendo divergência, mas nós somos todos de Cristo, nós temos que achar de novo a convergência. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados. Claro, porque Paulo, foi pastor daquela igreja, né? E ele tinha seus companheiros de viagem também, que por ali passaram, pastorearam, ajudaram. Então ele queria que a igreja andasse certo, não simplesmente para que eles, viu, o que eles ensinaram estava certo. Não. Mas para que eles façam bem mesmo. Eles querem que a igreja ande bem, ainda que possa parecer que o apóstolo e seus companheiros foram reprovados. Paulo não está preocupado com o que as pessoas estão pensando ou vão pensar em relação ao apostolado dele. Ele está preocupado com o bem-estar da igreja. É com isso que ele está preocupado, né? E a gente sabe, como eu falei, até hoje o nome de Cristo é jogado na lama, e o dos apóstolos também, e a igreja também, né? E muita gente aí faz acusações falsas contra a igreja. Eu sei, tem as verdadeiras também tem os falsos mestres, isso tudo, sim. Mas vamos falar da igreja mesmo de Cristo, das pessoas que andam com o Senhor. Muita gente é acusada falsamente, a Bíblia, tem um monte de gente falando assim, coisas tão tolas e fúteis e sem noção, mas estão falando, né? Paulo, naquele momento ali, não estava preocupado com nada disso, ele queria o bem-estar da igreja, ainda que falassem mal dele. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Isso aqui é fantástico e maravilhoso. Deixa eu tomar água. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A verdade, gente, ela acaba aparecendo. Ela acaba aparecendo. O tempo, ele traz as coisas, ele revela as coisas, né? Imagine lá, vou fazer aqui uma figura, né? Alguém vai e enterra alguma coisa no quintal. Com o tempo isso aparece, vem a chuva, o cachorro cava e acha, né? A coisa aparece. E assim também com o que nós fazemos, com o que nós somos, né? A gente não pode nada contra a verdade. Tem gente que se ilude, acha que dá. Não dá. Aí, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com quem vai agir contra a verdade? Dar certo uma vez. O sujeito vai e prega uma mentira. A pior coisa que pode acontecer com ele é ele conseguir enganar alguém. Sabe por quê? Porque ele vai apostar a vida dele nisso, que ele vai conseguir viver uma vida na mentira. E ele vai mentir de novo, ele vai mentir outra vez, ele vai mentir mais. É a pior coisa. Sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer com o mentiroso? É ele rodar na primeira. Ele já tomar aquela pancada na cabeça pela mentira que contou na primeira. Que aí ele toma aquela e deu ruim. E aí para e tenta renovar sua vida. Se a pessoa vai pelo caminho contra a verdade e dá certo, ela vai se enrolando e contando mais mentira para encobrir a outra mentira. E aí quando estoura, é aquele estouro assim que todo mundo cai o queixo e a coisa ficou gigantesca. Porque nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Novamente, Paulo não está preocupado com o bem-estar dele, né? Se eles estão fracos, mas a igreja está forte, ele está feliz. Ele ora para o aperfeiçoamento da igreja. Paulo, quando eu leio os textos dos homens de Deus na Bíblia, a impressão que eu tenho, até é uma figura que eu faço para mim, tá? Para minha interpretação, e eu vou compartilhar com você. Eu penso assim, Deus está agindo, né? Deus está agindo em favor do ser humano. Quando eu olho Paulo, é como se ele estivesse se colocando no grupo, no time, sei lá, na equipe de Deus, sabe? Ele está ali com Deus, olhando para as pessoas também. Ele está cooperando com Deus nisso, ele tem o mesmo olhar que Deus tem para as pessoas, é um olhar de amor. Cristo se entregou na cruz por nosso benefício. Então Paulo não está nem aí para ele mesmo. Ele está preocupado com a igreja. Então por isso que ele fala esse tipo de coisa. Portanto, escreva estas coisas estando ausente. Claro, ele escreve porque ele está ausente.
Se estivesse presente, eu estaria falando com eles e nós não teríamos essa carta maravilhosa. Escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo tinha muita autoridade. É um homem que a vida dele falava muito alto. A gente leu, por exemplo, em Atos, né? Paulo na prisão. O jeito que Paulo falava, sem arrogância, mas Paulo se dirigia a reis com autoridade na palavra de Deus. Ao ponto de um nobre dizer assim, Paulo, tu acha que com algumas poucas palavras já vais me fazer cristão? Né? Porque Paulo falava realmente com autoridade. Então ele está mandando a carta para o pessoal ter a chance de ler a carta e se modificar, para não precisar ele chegar e estar presente e ter que usar de rigor. Lembra o que ele falou no começo do capítulo aqui, né? Se eu for, eu não vou poupar ninguém. Então ele está falando, eu estou escrevendo para, quando eu chegar, não precisar usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu. E essa autoridade, veja que é para edificação e não para destruição. É o contrário do que muita gente fez ao longo da história, que usaram a autoridade para destruição. Né? A gente com muita vontade de realmente expulsar, maltratar, punir, disciplinar, seja o nome que você quiser dar. Tem gente que tem muito ímpeto para isso. Não era esse o ímpeto do apóstolo Paulo. E aqui ele fala uma frase que, olha, eu pensei nessa frase também um bocado. Inclusive agora, quando estava revisando aqui, eu parei nessa frase, olhei para ela e fico pensando, o que será que Paulo... O que será que ele quis dizer? Claro, a gente interpreta, tem os intérpretes clássicos, tem os pais da igreja, mas eu fico pensando assim, o que passava-se no coração dele? Quanto ao mais, irmãos, a Deus. No resto, tchau. Mais alguma coisa? Não. Acabou. Quanto ao mais a Deus. Ele dá um corte aqui nesse raciocínio que eu fico pensando. Lendo Paulo, lendo as demais cartas, Paulo era um homem que exortava muito a igreja, que ensinava muito, que realmente indicava o caminho, mas cada um faz o que quer, né, da sua vida. Ele escreveu isso também. Ele escreveu, olha, todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo ele tinha alguns princípios assim de liberdade muito interessantes, né? Porque, claro, vem isso de Cristo. Para mim é marcante, e eu acho que vocês já perceberam, porque às vezes eu volto nesse exemplo, né? Quando Cristo estava lá com a multidão, ele falou algumas coisas, o pessoal se sentiu escandalizadinho, né? E foi embora. E aí Cristo virou pros apóstolos. E, ei pessoal, vocês querem aproveitar e ir embora também? Tá todo mundo vazando. Cara, que é o meu jeito de falar, né? E aí Pedro falou assim, mas Senhor, nós vamos para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas Cristo falou isso. Vocês querem aproveitar e ir embora? Tá indo todo mundo embora já. Cristo sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia para onde é que ele estava caminhando, que era para a cruz. E ele sabia que a salvação da humanidade estava na cruz. Quem quisesse que acompanhasse. E ele até convidou a não acompanhar. Eu sinto aqui, pelo menos eu acho que eu quero sentir na fala de Paulo, essa pegada de Cristo. Gente, no resto, tchau. Você já sabe o que tem que saber, já está ensinado aqui, tá? Então, vamos cuidar da vida, vamos fazer o que vocês sabem que tem que fazer. Não sou eu que vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Está dito aqui já, né? Já foi espalhado. Não quero ir aí botar o dedo no nariz de ninguém. Tanto estou mandando a carta para não ter que fazer isso, né? Claro, pelo bem da igreja ele faz, para não deixar que uns corrompam os outros, né? Mas ele parece que ele dá uma assim... Gente, vocês vão fazer o que vocês querem fazer. Agora é com vocês. Está dado o ensino. E para um final de carta isso fala muito comigo. Porque Paulo não está aqui. Aqui estou eu e o meu cachorro. E se eu quiser sair fazendo besteira da minha vida, não vai ter muita gente para me dizer que não. Porque a vida é assim. Cada um sai fazendo o que quiser fazer, né? Se eu quiser
largar da vida de fé, e se eu quiser fazer uma vida de fachada. Enfim, as pessoas vivem assim. Então quanto ao mais, irmãos, a Deus. Mas ele fala um pouquinho mais pra gente. A Bíblia é muito legal nisso aí. A Bíblia é muito, muito boa. Eu lembro quando eu li lá Moisés, né, falando, o pessoal ia entrar na Terra Prometida, Moisés não ia, então ele separou lá, tinha o pessoal que ia ficar num monte, tinha o pessoal que ia ficar no outro monte, pronunciar a bênção, pronunciar a maldição e tal. E no discurso ele falou, vocês agora têm 2 caminhos diante de vocês, a morte e a vida. Escolham a vida. É tão legal que ele não falou assim, escolham entre os 2 caminhos. Vocês têm 2 caminhos, escolham a vida. Paulo falou que, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. É mais ou menos assim, façam o que vocês quiserem fazer, mas façam certo, né, gente? Façam certo, olha a bondade aqui, né? De ainda, no finalzinho, ele já deu o adeus dele, mas ele ainda vai dar um conselho pra gente. Então eu olho pra mim e aí eu vejo o texto falando pra mim, né? Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Breves conselhos, mais profundos demais. Aperfeiçoar, se tornar melhor. Não se conforme com o que você é hoje. Olhe para quem você foi ontem e seja alguém melhor. Seja alguém mais em Cristo. Conheça mais da Bíblia. Ore mais. Faça mais um jejum. Ajude mais um necessitado. Leve mais uma palavra de amor para alguém. Pegue o seu telefone e mande mais uma mensagem para alguém que precisa de uma mensagem sua agora. Não fica só mandando mensagem padronizada, mas manda alguma coisa do seu coração para o coração de alguém. Grava um áudio para alguém que precisa ouvir a sua voz. Faz alguma coisa melhor. Consolem uns aos outros. O mundo está cheio de dor. A vida está carregada de sofrimento. Se você quiser levar uma palavra de consolo para alguém hoje, você vai encontrar gente de sobra que precisa de uma palavra de consolo sua. Tenham o mesmo modo de pensar. Não é ser todo mundo padronizado, igualzinho, numa caixinha, ser tudo idêntico. Mas assim, nós estamos juntos, apesar das diferenças. Nós caminhamos juntos, apesar da diferença. Nós somos igreja, nós somos comunidade. Não pense você que eu concordo com tudo, com 100% de tudo que a minha igreja pensa e diz. Mas eu me sujeito para andar junto, para ter o mesmo modo de pensar. Porque quem quer achar alguém que pense igual a si vai viver sozinho, vai viver isolado. A gente sempre tem que fazer concessões na vida, dentro do que é possível, né? Viva em paz. Aí a gente vive em paz. Aí a paz vem, né? E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Andem no caminho com Ele, que Ele estará no caminho com vocês. Isso é muito legal, né? O caminho, ele é um caminho difícil, a porta ela é estreita, mas é o vale da sombra da morte. Mas o Senhor está junto com a gente. E aí isso vale a caminhada. Isso faz tudo ser diferente. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Que conforto maravilhoso. Depois ele fala assim, quanto ao mais a Deus, ele ainda me dá esse presente aqui, dá esse presente para todos nós, né? Fantástico. Saúdem uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Aqui é um costume da igreja que acabou, tá? O beijo santo, ou o ósculo, né? Era um costume tradicional, antigo, e acabou porque virou bagunça, né? O ósculo santo ele era para ser praticado ali. Um homem daria um beijo num homem, a mulher daria um beijo na mulher. E aí tinha alguns casos em que o homem beijava a sua parente e tal. E aí a coisa desandou. Tem relatos na história que alguns aproveitadores estavam lá se aproveitando das irmãs, e aí a igreja achou por bem encerrar essa prática, porque não está dando certo esse negócio, né? As pessoas pegam uma coisa boa e pervertem uma coisa boa, né? É igual lá a gente tem no Antigo Testamento, né? A serpente de bronze, uma coisa maravilhosa, um símbolo que prefigurava a cruz. O que terminou aquilo ali? O pessoal adorava a serpente e chamava de Deus Neustan. E aí quebra a serpente, né? Acaba com isso aqui porque o pessoal degradou isso. Então, costume que foi embora. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que despedida fantástica, né? Que jeito lindo de encerrar uma carta, um telefonema, uma mensagem, uma celebração, um culto, uma missa. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Louvado seja Deus, que coisa mais linda de se ler,
Que coisa mais linda de se viver. Obrigado, gente. Obrigado pela companhia. Praticamente meia hora de vídeo, né, para esse último capítulo aqui. E vocês que me conhecem viram que eu estou o vídeo todo assim com um sorrisinho na cara, né? Não dá para negar. Então, assim, ó, a exposição do texto sagrado encerrou. Eu sempre não, mas eu tenho feito isso nos últimos vídeos, né, de encerramento de playlist. Então, ó, encerrou a exposição. Brigadão quem veio para acompanhar a exposição do texto sagrado. A companhia de vocês é maravilhosa. Obrigado pelos comentários de vocês. E agora eu vou dar aquele recadinho final que eu sempre dou, né? Com cara de bobo, com cara de feliz, pela alegria que eu tenho de estar aqui com você, a gente encerrando mais um livro da Bíblia. Gente, obrigado. Obrigado pela companhia. Vocês têm realmente sido ótima permanência, ótima companhia de jornada, companhia de caminhada. Eu me vejo como um peregrino nessa terra, né? Que não é meu lar. Eu estou caminhando para o meu lar, você também. Talvez você nunca tenha percebido isso, né? E eu costumo falar dos meus companheiros de jornada, meus companheiros de caminhada, meus companheiros de peregrinação. Muitos de vocês que eu não conheço pessoalmente já são meus companheiros de jornada. A gente tem, às vezes, de maneira absolutamente silenciosa, caminhado na mesma direção, né? Eu aqui fazendo meu vídeo, você aí assistindo, e a gente tocando nossas vidas, mas estamos aqui caminhando juntos, né? Alguns de vocês até comentam aqui do canal, também é bem legal isso. E eu queria, como é óbvio que eu vou fazer isso, você já sabe, né? Eu vou parabenizar você pela conclusão do estudo de mais um livro da Bíblia. Eu não sei, não tenho dados, gente, para falar percentual, mas você sabe. Olha ao redor e conversa com o pessoal. Você sabe o que você acabou de fazer é raro demais. É raro, 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 raro. Hoje é raro, mas na história também é raro. Você estudou um livro da Bíblia inteiro. Isso é magnífico. Ter acesso ao texto sagrado, você já parou para pensar que ter acesso ao texto sagrado é uma coisa da nossa época? Que houveram eras em que as pessoas não sabiam nem ler. Gente, papel hoje é uma coisa barata, né? Livro, a gente tem até online, não paga nada. Mas na época lá do pergaminho era caríssimo, o papiro era caro também, não era tanto, né? Mas o material escrito era muito caro e quase ninguém sabia ler, então o acesso era pouco. Ainda hoje muita gente não tem acesso. E você acabou de estudar um livro inteiro da Bíblia. Fantástico. Parabéns, obrigado pela sua companhia, né, de permitir que eu leia para você o texto sagrado e explique para você. Muito obrigado pela confiança, por estar aqui caminhando junto comigo. E se você já está concluindo todos os livros que a gente concluiu juntos aqui, aí agora ficou especial, né? Agora é a turma da casa. É o pessoal que já estudou os outros livros comigo, né? Alguns desde o começo, alguns chegaram na caminhada e aí estudavam o livro que a gente estava estudando e voltavam para estudar um antigo. E aí eu sei que tem uma turma aqui que, concluindo 2 Coríntios, concluiu todos os livros que eu já apresentei aqui. E aí é fantástico. aí é fora da curva mesmo. Se você faz uma curva onde você bota ali, distribui, né, a população cristã em termos de estudo, você é um ponto fora dessa curva. Você não está nela, você está fora. Porque estudar, nós já estudamos juntos aqui, Mateus. Aí eu pulei, você sabe que eu pulei, né? Mas eu vou aqui falar meio que em outra ordem. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Olha, o que você já estudou é fora da curva. Parabéns. E caminhe para frente. Caminhe. Estude mais. Espalhe isso que você conhece. Leve conteúdo para outras pessoas. Se você, sei lá, você pode ser uma pessoa tímida, não quer falar, não quer dar aula, tudo bem. Bate um papo. Conta alguma coisa para alguém. Testemunha do que Jesus está fazendo na sua vida pelo estudo bíblico. Se você achar relevante, pega esse vídeo aqui ou algum vídeo do canal, passa para uma pessoa, convida ela também a estudar a Bíblia com a gente. Vou lhe pedir um favor. Agora estou pedindo mesmo um favor para mim. Escreve alguma coisa aqui no comentário da sua jornada com esse canal. Eu queria saber um pouquinho mais. Eu sei que tem gente que já escreve um bocado de coisa, eu também peço para você que escreve. Escreva hoje. Eu queria saber um pouquinho mais da sua jornada. Mas passe um vídeo para uma pessoa. Estou feliz demais?
né? Para mim é uma realização, vocês sabem, quem está aqui vendo os vídeos do canal, quem viu o Pergunte Aqui 39 recentemente, né? Quando eu falei que eu não vou fechar o canal, mesmo o canal tendo uma fase que está diminuindo aqui, as pessoas que estão assistindo, porque eu tenho um plano, né? Eu tenho uma vontade de cumprir esse plano. Vocês sabem do meu desejo de estudar com vocês a Bíblia toda. Meu desejo de, ao longo dos próximos muitos anos, né? Muito tempo, fazer um estudo de toda a Bíblia. E nessa longa caminhada, nós caminhamos um pouquinho mais. Nós, com esse vídeo agora, eu e você, a gente olha para trás, são 4 anos e meio de canal, e a gente olha assim, gente, nós já andamos isso tudo. Às vezes eu olho aqui, hoje são mais de 500 vídeos, né? Ou não sei, talvez mais de 600, não sei. É isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo que a gente já anda junto? E eu falo a gente porque eu sei que tem gente que andou junto tudo isso. E eu sei mais, hein? Tem um ou outro aqui que já me contou que está vendo pela segunda vez. Obrigado, gente, pela caminhada juntos. E eu estou muito feliz mesmo. Para mim, essa realização, né? Mais um passo na jornada. E esse passo representa mais um trecho longo que a gente caminhou. Um trecho chamado Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou feliz demais. Espero que você também esteja. Próximo encontro nosso, é claro, tem mais, né? Já estou com material gravado para você e nós estamos seguindo a nossa jornada. Vamos lá então, vamos seguindo. Estude a sua Bíblia, leia a sua Bíblia diariamente, medite, se reúna com outros cristãos, congregue, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Sirva a Deus, servindo a sua comunidade, seja a bênção e seja abençoado pela presença da comunidade na sua vida, e assim a gente vai seguindo até aquele dia em que todos nós juntos estaremos reunidos lá, clamando Santo, 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 e estaremos diante do nosso Senhor. Louvado seja Deus, obrigado pela companhia, até daqui a pouco.